Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu queria conversar com vocês agora sobre o tema sistemas de coletas de resíduos sólidos, como vocês estão vendo aqui em cima da sua tela, tá bom? Então, nós vamos falar sobre esse tema, vamos falar também sobre algumas características desse setor de sistema de coleta, né? Na verdade, isso é um setor, né? Um setor de coleta de resíduos, no qual hoje, em países como o Brasil, é o setor que mais movimenta recursos financeiros aí em todo o país. Mas é no mundo também, curiosidade, um dos setores que mais movimentam. Afinal de contas, quando há uma licitação em um município, é justamente para fazer a coleta dos resíduos. E a empresa que faz a coleta é que tem depois que dar uma destinação final, mas aí já é, digamos assim, meio que por conta dela. Na maior parte das vezes, claro, nem sempre é assim. Então você já vê que esse sistema de coleta, esse setor de coleta, sistema é o modo como ocorre, né? O setor são as empresas envolvidas. Então isso tem uma importância estratégica no setor de resíduos sólidos. E primeiro vamos entender o que é um sistema de coleta. Bom, você tem aqui na figura, você tem aqui o conceito, né? Aqui nesse slide nós vamos falar sobre o conceito, e aqui você tem a geração. Essa geração de resíduos, ela pode ocorrer em vários locais, e também ela pode ser gerar vários tipos de resíduos. Como assim? Locais, vamos entender. Temos os resíduos urbanos, que são gerados nos domicílios urbanos. Temos os resíduos rurais, né, que são domicílios rurais. Nós temos indústrias, nós temos empreendimentos dentro de uma cidade. Então, assim, o local onde a geração ocorre, ela varia bastante. E também esse local dá uma certa influência na maneira como vai ser coletado o resíduo. Afinal de contas, em países como o Brasil, grandes geradores precisam dar sua destinação própria, sua destinação final própria. Eles têm que cuidar do sistema de coleta. Quando é setor público, o setor público vai lá e cuida somente dos resíduos domiciliares. Isso a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos Brasileira, que aconteceu então, que foi sancionada em 2010. Pronto. Então, existe uma geração, né? Só complementando aí, pode ser também de tipos de resíduo diferentes. Imagine uma indústria química, ela gera determinado tipo de resíduo. Já um domicílio, ele gera um outro tipo de resíduo. Uma indústria de mineração gera outro tipo de resíduo. Então existe também essa variedade nos tipos de resíduos. Aí você pensa, bom, mas o que isso tudo influi no sistema? Bom, se você tem uma empresa que é especializada em coletar resíduos perigosos da indústria química, então provavelmente esse resíduo pode ser gerado ou dentro de uma cidade, uma indústria química dentro de uma cidade, ou fora da cidade, mas o seu veículo ele é adaptado para aquela situação. Então você vai ter que se deslocar até lá, e essa é a sua especialidade. Bom, esse foi só um exemplo, tá? Então vamos lá. Ocorre uma geração em algum lugar de algum tipo de resíduo, tá? E esse resíduo precisa então ser coletado, e a principal função do sistema de coleta é justamente coletar na geração e levar até uma destinação. Tá, então não é só a coleta, é coleta e transporte, na verdade. Quando a gente fala sistema de coleta de resíduos, já está subentendido também o transporte até a destinação final. Afinal de contas, o veículo não vai só lá e coletar, bota em cima do veículo, lá dentro do veículo, e fica na frente da empresa. Não, ele vai se deslocar de lá para alguma destinação. Então é coleta e transporte, na verdade. Tá, então nós temos a geração, o sistema de coleta, coletor, transporta, aqui a figura do automóvel, aqui do veículo, até uma destinação, que pode ser uma destinação final, pode ser um transbordo, pode ser uma destinação final ambientalmente adequada, pode ser que não seja ambientalmente adequada, mas todas elas são destinações finais. Então nós temos aqui na geração uma gama de coisas que pode acontecer, né? O local, tipo de resíduos, né? E pronto, e aí se aplicam também determinadas legislações, regras exclusivas, dependendo da situação em que esse resíduo foi gerado. Aí nós temos o sistema de coleta, que nós vamos falar mais aqui nesse slide, e também a destinação final, que também é uma outra gama de situações que pode ocorrer. Pode ser numa usina de reciclagem, né? A destinação compreende desde as formas de tratamento até a disposição final. Tá? Então
você pode destinar esses resíduos a uma usina de reciclagem, mas também você pode levar ele a um lixão, a um vazador a céu aberto, o que no Brasil é legal e em muitos outros países também. Então pode ser para um aterro sanitário, enfim, uma série de situações, e cada uma dessas situações obedecem também normalmente às legislações municipais. E aqui aquele plano, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que inclusive, para quem é do Brasil, isso não é uma particularidade do Brasil, tá? Isso daí é uma coisa que até a ONU dá as suas opiniões como esse plano deve ser feito, considerando essas questões do desenvolvimento sustentável. Então, não é uma particularidade do Brasil. Para quem é do Brasil, sabe-se que esse sistema, esse planejamento é indicado pela ONU justamente para fomentar a geração de emprego e renda, né, e respeito ao meio ambiente, que são aí as bases do desenvolvimento sustentável, tá? Como eu falei a vocês, nós vamos falar então aqui nesse slide de sistema de coleta e vamos entender um pouco mais sobre esse sistema de coleta aqui, e para isso eu vou passar para esse outro slide, onde vocês vão ver aqui o sistema de coleta um pouco mais explicado. Bom, nós temos aqui um veículo coletor, né? Esse aqui é um exemplo de veículo, e nós temos aqui a geração. Nessa geração podem ocorrer então as gerações de resíduos recicláveis, resíduos orgânicos, perigosos e outros, tá? Nós temos basicamente dois tipos de coletas: a coleta seletiva e a coleta mista, tá? O sistema de coleta misto, ok? Sistema da coleta seletiva e sistema de coleta misto. Bom, pelo nome você já consegue indicar aqui que a coleta seletiva, ela seleciona, ela separa, e o misto não, é tudo misturado. Vamos entender o que está misturado aqui. Bom, se eu tenho na geração vários tipos de resíduos, e se eu coleto somente com um veículo, como você está vendo aqui, ó, um veículo único, aí eu tenho um sistema de coleta misto, ou seja, os resíduos estão misturados, e aí eu pego, transporto com esse veículo único e levo até uma destinação, que agora a gente não vai mais se importar o que é destinação aqui, se a destinação é final ou não, se é ambientalmente adequada ou não. Tá? Importante para a gente aqui falar nesse vídeo é que a gente está falando de sistema de coleta de resíduos. Tá? Então esse aqui é o primeiro. O segundo é quando na geração ocorre a separação dos resíduos. Os recicláveis, mesmo assim dentro da categoria dos recicláveis, se é vidro, eu vou gerar esse resíduo e vou colocar ele dentro de um container específico somente para a geração de resíduos de vidro, que são recicláveis. Aí outro para plástico, tá, que também são recicláveis. Então toda essa categoria de recicláveis, tá, você pode separar de acordo com a sua categoria. Aqui na Alemanha, pessoal, também se faz da seguinte maneira: se faz para alguns resíduos recicláveis, como, por exemplo, papel, que gera em grandes quantidades, existe um container de papel, né, para a gente separar os resíduos de papel, e também existe os de vidros. Bom, os de papel, eles ficam normalmente dentro dos condomínios, aqui na região de Frankfurt. Isso não é unificado em toda a Alemanha, tá? Muita gente tira a Alemanha como exemplo, mas os sistemas também não são unificados. Né? Como eu falei para vocês, o planejamento de resíduos sólidos é municipal, assim como a lei nacional brasileira está dizendo. O planejamento é municipal. E Angola também está sendo desenvolvido o planejamento municipal, porque faz mais sentido. O município é que sabe os tipos de resíduos que ele gera e como ele deve tratar aquilo mais especificamente. Se fizer a nível nacional, corre o risco desse estudo a nível nacional implementar uma coisa que em determinados municípios não faça sentido, porque não tem aquele tipo de resíduo lá, ou porque, sei lá, alguma particularidade do município, aquele tipo de sistema não faz sentido. Então o governo só pode fazer uma estrutura mesmo a nível nacional e depois esperar que isso seja implementado a nível municipal. Mas vamos voltar aqui para os recicláveis, para a coleta de recicláveis na Alemanha. Temos os containers de papel, que são coletados nos condomínios, né, nos prédios onde a gente mora. Vale lembrar que condomínio na Alemanha não é bem assim como condomínio no Brasil, né? Os prédios é mais ou menos como prédio, tá? Só que não são prédios de 20 andares, são
eles chamam de Ein oder mehr Familienhaus, casa familiar de uma ou mais famílias, seria mais ou menos assim. Então é um formato de uma casa em que moram, por exemplo, 4 famílias, mais ou menos assim. Claro que existe também edifícios e tudo mais, mas nesses casas familiares existe então os containers de coleta seletiva. Aí lá tem papel, por exemplo. O que não tem nesses condomínios, normalmente, na região de Frankfurt, é, por exemplo, a coleta de vidro. A coleta de vidro ela acontece também de forma seletiva, só que nesse caso a gente tem os containers em determinados pontos estratégicos dentro da cidade, dentro dos bairros. Então a gente sabe que na rua fulano de tal, esquina com a Tetrana, tem lá um container de vidro. Então a gente tem que colocar nossos vidros dentro de uma sacola e levar para lá. A gente sai do condomínio, vai, atravessa a rua e vai até lá o local onde está o container de vidro, tá? A mesma coisa acontece com os resíduos têxteis, de roupas e calçados, tecidos. Então existem também containers específicos para isso, inclusive de empresas privadas, que estão espalhados pela cidade, nos bairros, tá? Agora, nos condomínios e nas casas, mesmo nas casas, cada uma tem o seu containerzinho, tem normalmente de papel, tem o misturado, tá? E tem o que eles chamam Restmüll, que é um misturado, né? O restante. E tem de algum outro resíduo, como por exemplo, quando a prefeitura, aqui na cidade, a prefeitura implementou agora há pouco tempo o sistema de coleta seletiva de orgânico. Então criou-se um container específico para isso e foi distribuído então esse container de resíduo orgânico, tá? Então assim que funciona na Alemanha, e lembrando novamente, isso não é unificado, pode ser que uma cidade tenha orgânico, na outra cidade não tenha orgânico, isso depende de haver no município ou na região um biodigestor, uma usina de compostagem que faça o tratamento disso. Quando não tem, o prefeito tenta, através de políticas que beneficiam, atrair investidores para fazer esse investimento, tá? Normalmente não são as prefeituras que investem. Bom, voltando mais uma vez aqui para a geração, nós temos aqui os recicláveis, os orgânicos que eu acabei de falar, os perigosos que também tem coleta específica. Normalmente os domicílios não geram resíduos perigosos, normalmente. Quando geram, por exemplo, resto de tinta, que também é colocado, tinta de pintar parede, que normalmente é colocado dentro da seção de perigosos, dependendo da legislação do país que você está. Então isso daí também tem uma coleta específica. Nesse caso, aqui na Alemanha, como funciona? A gente sabe onde existem determinados... Afinal de contas, eles estão prestando serviço para a gente, tá? E pronto, e os vários outros, e bom, entramos aí num mundo de tipos de resíduos e cada um com a sua determinada particularidade. Aí já falamos da coleta mista, que pega todo esse pessoal aqui, todo esse tipo, todos esses resíduos, independente do seu tipo, bota tudo num local só, num container só. Imagina, tinta com orgânico, com recicláveis, tudo junto, mistura tudo e coleta com um único veículo e leva para a destinação. O outro sistema, que é a da coleta seletiva, acontece a separação no local da geração do resíduo, seja empresa ou domicílio, e daí tem um veículo que é específico para aquele resíduo, no caso o orgânico, ele é específico para orgânico, mas eu estou falando que pode ser de outros também, pode ser eletrônicos, pode ser plástico, papel, né, como eu falei. Então tem um veículo específico que passa determinado dia da semana e faz a coleta daquele tipo de resíduo lá. Perigoso, veículo específico, atendendo às exigências de neutralidade, né, o conteúdo, o container onde está o resíduo vai ficar, não pode reagir quimicamente ou biologicamente com os resíduos. E do outro, cada tipo de resíduo tem o seu veículo específico. Vou abrir novamente aqui um parêntese para a questão dos recicláveis, misturar ou não. Aqui na região de Frankfurt, algumas cidades estão experimentando o seguinte: eles colocaram sim todos os outros recicláveis, né, dentro de um só container, o que facilitaria, imita um pouco aquele sistema de coleta seco e úmido, tá? Então assim, o úmido seria os orgânicos, que na verdade não é porque está úmido, é porque é orgânico, está lá no orgânico, tá? E os secos, um pedaço de pão seco continua indo lá para o orgânico, tá? Ele não vai para o seco.
Então atenção nisso daí. Um plástico molhado continua indo para o seco, ele não vai para o orgânico, tá? Então aqui na cidade estão experimentando esse sistema que eles colocam todos esses recicláveis em uma só coisa, respeitando os outros recicláveis que já estão dando certo. Por exemplo, o papel. Papelão é um negócio que já está, na Alemanha está bastante estabilizado, já tem as empresas de longa data, é um projeto que dá certo, tem viabilidade econômica, então ninguém mexe mais nisso aí. Mesmo que eu mude um pouco essa coleta de recicláveis e misture, isso não entra para os papéis, e nem para os vidros, e nem para os roupas e tecidos, tá? E alguns outros aí que estão estabilizados. Esses aqui são os restantes dos recicláveis, tá? Então eles colocam a influência, o que muda dependendo do sistema que a gente implementa numa cidade, tá? As considerações que eu gostaria de levantar aqui são o seguinte, e aqui eu vou falar, são considerações. Eu não estou dizendo que é para fazer assim ou assado, não confunda, não me interpretem mal. São considerações, ok? Consequentemente, mais caminhões do que numa coleta mista, muito provavelmente, para quem, digamos, se for o município que implementar sozinho o sistema de coleta, vai sair mais caro para ele implementar o sistema de coleta seletiva, tá? Então, tem uma consideração aí nesse custo que faz com que o quê? Bom, nós queremos a coleta seletiva? Queremos, mas queremos economizar recursos? Queremos. Então é interessante que o município, no seu planejamento, na sua política municipal, que ele bole um sistema em que a empresa que vai ser beneficiada, digamos pelo orgânico, uma empresa monta um biodigestor. Então essa empresa também fica responsável pela coleta seletiva de resíduos orgânicos, tá? Não significa que tem que ser assim, pessoal, é um exemplo só, que dá certo aqui na Alemanha, tá? Aqui na Alemanha a empresa se instala um biodigestor numa cidade, aí essa empresa fica responsável pela coleta seletiva de orgânicos daquele município. Normalmente isso não resulta em custos para a população, normalmente, somente para empresas, tá? Então tem essa diferença de custos. A outra consideração é oportunidade para catadores, tá? Em catadores de resíduos. No Brasil isso é uma consideração, então se você tem um sistema de coleta, é interessante envolver os catadores, mesmo que seja misto. Então envolve os catadores nesse sistema de coleta. É uma questão um pouco difícil porque já vem aí enraizado de grandes empresas estarem aí bastante enraizadas e tem envolvimento político e, bom, uma série de energias aí que fluem, que eu não vou entrar mais em detalhe aqui nesse vídeo, então que está misturado nisso e, bom, os catadores não têm muito espaço. Aonde eles poderiam ter espaço no Brasil seriam aí na coleta seletiva, né, aplicando essa coleta seletiva, justamente para tornar isso mais barato e aí gera também emprego para os catadores, tá? Como eu falei para vocês, isso é uma consideração. Pode ser feito assim ou não. A legislação brasileira quer que seja feito assim, tá? Mas isso aqui no meu vídeo para vocês, eu estou só atentando aqui para considerar esse fato. Catadores em Angola tem um outro nome que eu esqueci agora. Deixa eu dar uma pausa aqui nesse vídeo e procurar aqui na internet que eu vou achar. Só um instantinho. Bom, pessoal, vou ficar devendo, infelizmente procurei na internet e não achei nada, mas catador em Angola tem um outro nome, tá? Então, bom, voltando ao tema, nós já entendemos o que é o sistema de coleta, tá? A influência. Uma curiosidade sobre catadores na Alemanha, às vezes o pessoal me pergunta assim, como é a vida de catador na Alemanha, tal, catador. Pessoal, não existe a figura de catador de resíduos como no Brasil, como em Angola e outros países, não existe isso aqui na Alemanha, tá? O que existe é o seguinte, tem alguns tipos de resíduos como latas de alumínio, garrafas plásticas, garrafa PET também, em que você, quando a gente compra no supermercado, aí a gente acumula isso em casa e quando vai ao supermercado da próxima vez, com umas 10 garrafas, a gente coloca isso numa máquina, que eu mostrei para vocês aí no portal Resíduos Sólidos, e aí recebe um dinheiro. A máquina vai lá, a gente imprime um cupomzinho, e aí lá no cupom, se não me engano, são 25 centavos de euros por cada garrafa, tá? Esse valor a gente paga a mais na hora. Digamos que o refrigerante custe 1 euro, a gente paga 1,25, porque 25 centavos a gente recebe de volta ao levar a garrafinha para lá. Esse é o princípio da coisa. Então o que acontece?
Quando a gente acumula uma certa quantidade e leva isso para o supermercado, a gente recebe ou dinheiro em forma de volta, imprime esse cupom, vai lá no caixa e recebe dinheiro de volta, ou a gente pode usar aquilo ali como um crédito dentro do supermercado e comprar alguma coisa lá com aquilo, tá? Tudo isso aí é possível. Esse sistema é unificado na Alemanha e também nos outros países aqui da comunidade europeia. Alguns outros países, não todos, mas está se espalhando cada vez mais. Agora estou fazendo esse vídeo em 2015, em junho, isso está se espalhando cada vez mais. Pois bem, algumas pessoas de classe, digamos assim, com pouca renda, tá? Lembrando que essa questão de pouca renda na Alemanha é quase uma questão de escolha, porque, sem discriminar ninguém, pessoal, porque assim, na Alemanha é muito mais fácil você conseguir um emprego, seja lá do que for. Então, assim, mesmo assim, a sociedade tem os seus... acredito que não existe a sociedade 100% perfeita, onde todo mundo está vestido de terno e gravata. Sempre tem alguma coisa que sai errado e uma pessoa larga tudo, fica revoltada, né? Sempre existe alguém revoltado com o sistema e pronto, essas pessoas têm um modo de vida diferente e eles preferem viver na liberdade deles, né? Que tem uma certa liberdade também, não precisa seguir regras de ninguém, mas em consequência tem também, digamos assim, os contras, né? Que seria viver sob condições não muito boas financeiramente. Então essas pessoas o que fazem? Elas andam às vezes na cidade, olhando as lixeiras da cidade, vê se elas acham garrafas de plástico, latas de cerveja, de Coca-Cola, de alguma coisa, e vão catando aquilo ali, tá? E botando dentro de um saco, leva para o supermercado, e daí troca no supermercado e compra comida, compra cerveja, compra... Bom, é assim que eles conseguem ter dinheiro. Então, isso que se tem em relação, o mais próximo de catador, sendo que essas pessoas também recebem apoio do governo, tem moradia, né? Não é uma moradia de luxo, mas elas têm um amparo também legal, a não ser que elas não procurem, tá? E mesmo assim o governo vai lá e procura, a polícia vai lá e vai atrás, e enfim. Esse é o mais próximo que nós temos de catadores de resíduos sólidos, mas catador em lixão não tem. Primeiro que não tem lixão a céu aberto na Alemanha, né? Se um dia houve isso, bom, eu já estou aqui quase 20 anos e nunca ouvi falar. Se um dia houve isso, acredito que houve há muito tempo atrás e isso já foi resolvido. Há muitas décadas atrás, inclusive, porque não existe hoje nem vestígio de nenhum lixão em nenhum lugar. O pessoal não joga lixo aqui na beira da estrada, o pessoal não joga lixo aqui na rua, sabe? Quando a gente vai andando na rua, o pessoal atira lixo por cima e joga lixo na rua. Muito difícil, tá? Quando joga, existe também aquelas leis que multam pessoas que jogam ponta de cigarro na rua, tem multa para isso, enfim. Existe uma cultura também, uma educação ambiental na escola que o pessoal não joga, então é difícil imaginar a situação de catadores como existe em países como o Brasil e países da África, da Ásia, de outros lugares, quem sabe aqui na Europa também, aqui na Alemanha. Muito difícil imaginar essa situação, tá certo? Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desse vídeo aqui, já estamos chegando a 25 minutos, e era isso que eu queria falar com vocês sobre o sistema de coleta. Se você quiser saber mais sobre o sistema de coleta, fique de olho aí nas nossas publicações, que a gente vai estar sempre falando alguma coisa para você, então, tá certo? Grande abraço e até o próximo vídeo ou até o próximo tópico. Até lá!